Olá, seja bem-vindo ao Diário de Bordo. Eu sou o Eduardo Rogério e quero trazer uma palavra aí para a sua vida, para o seu dia, para a sua semana, para o seu mês, enfim. Quero trazer uma palavra para você. Então não sai daí. Depois da vinheta, você vai ser abençoado em nome de Jesus. Sem demoras, a palavra que eu quero trazer para você, eu ministrei um dia desses na igreja, mas eu achei por bem trazer essa palavra para você. Então vamos aí ao livro de João, capítulo 16. João, capítulo 16, versículo 33, que diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, irmãs, algumas pessoas até acrescentam a esse versículo: eu venci o mundo e vós também vencereis. É óbvio que se nós estivermos de acordo com a palavra de Deus, se nós estivermos de acordo com tudo aquilo que Deus pede e espera de nós, nós seremos também vencedores. Mas se nós não buscarmos, se nós não nos esforçarmos, não adianta acrescentar ao versículo: eu venci e vós também vencereis. Precisamos estar de conformidade com aquilo que Deus, como eu já disse, espera de nós. E quando eu recebi essa palavra do Senhor, disse: mas nesse mundo tereis aflições. Isso é tão dito, tão falado, mas o que significa a palavra aflição? Bom, e aí a surpresa foi maior, porque quando eu vi os significados da palavra aflição, parece que abriu um leque e a gente começa a entender exatamente o que Jesus estava querendo dizer ali. Então, aflição significa sentimento de dor física persistente, aquela dor crônica, aquela dor que não sara, aquela dor que não sai, que você tem que aprender a conviver com ela. Isso é um tipo de aflição. Aflição significa ânsia ou ansiedade constante. Pessoas que sofrem antes do tempo, pessoas ansiosas que brigam consigo mesmas acerca de algumas coisas. Aflição também significa agonia ou angústia, sofrimento causado pelo desgosto. Quantas pessoas se entregam ao desgosto, quantas pessoas se entregam à solidão, quantas pessoas se entregam, se trancam dentro de si mesmas e ficam ali sofrendo essa aflição. Aflição também significa tristeza por alguma dificuldade, como, por exemplo, por algo que você não consegue resolver, algo que tira tua paz, algo que tira teu sossego, teu sono, teu apetite. Talvez por isso
tantas pessoas nos dias de hoje com depressão, tantas pessoas tristes. Aflição também significa excesso de preocupação, e eu dizia ao ministrar essa palavra ali na igreja que esse excesso de preocupação, essa aflição, toda mãe tem, né? Por mais que o filho seja grande, adulto, porque ele já está atrasado 10 minutos de chegar da faculdade, porque ele não me ligou, porque não passou nenhuma mensagem, porque não comeu direito, porque nem quis jantar, porque reclamou da minha comida, não quis vestir a roupa que eu escolhi. Enfim, mãe tem esse problema, tem essa aflição. Mãe é mãe. Mas, então eu resolvi, guiado pelo Espírito Santo do Senhor, procurar algumas aflições na Bíblia. E encontrei bastante apenas num livro. E é claro que segui outros, mas Gênesis 18, no versículo 17, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus diz para Abraão: olha, a iniquidade está tão grande lá em Sodoma e Gomorra que eu vou destruir, eu vou acabar com aquele lugar. E Abraão, sabendo que o sobrinho Ló estava lá com a sua família, tem a ideia de interceder a Deus, de interceder junto a Deus, para ver se conseguia salvar o sobrinho que não era para ele ter trazido. Porque quando Deus diz assim para Abraão: olha, sai do meio da tua parentela, Deus estava dizendo para ele sair do meio em que ele vivia, do meio dos parentes. E ele pega e leva um parente. Posteriormente, Deus diz a Abraão: olha, vou destruir Sodoma e Gomorra. E o Ló, que era o sobrinho, que não era para estar lá, está justamente lá onde o Senhor disse que iria destruir. Mas, como Deus sempre espera de nós a atitude, o princípio, Abraão começa um diálogo com Deus, porque Abraão, eu creio, eu acredito que estava até receoso de se dirigir a Deus e dizer: Deus, mas meu sobrinho está lá. E Deus, como se não soubesse, abriria esse diálogo dizendo: como assim? E não era para você trazer ninguém, não era para você trazer nenhum parente consigo, mas é óbvio que Deus sabia dessa situação. Estava apenas esperando como Abraão iria solucionar esse problema. Assim é na nossa vida também. Deus, como eu já disse, sabe de todas as coisas. Até mesmo antes de você pedir, Ele já sabe, mas Ele quer ouvir o seu pedido. E muitas vezes nós ficamos receosos de dirigirmos a palavra a Deus para pedirmos alguma coisa, porque temos algum erro ali naquela área, porque temos algum impedimento ali, e disse: olha, acho que Deus não vai atender pelo fato de que eu estou incorrendo em tal erro e Deus não vai atender. Assim como Abraão se viu naquela situação extremamente difícil e disse: como que eu vou falar com Deus acerca de Ló agora? E Abraão abre esse diálogo com Deus dizendo: Senhor, mas e se tiver lá 50 pessoas, 50 justos, o Senhor vai destruir lá mesmo assim, sabendo que tem 50 justos lá? O Senhor vai permitir que esses 50 justos pereçam junto com o restante, que são iníquos, Senhor, que são pecadores, que são errantes? E Abraão abre esse diálogo com Deus. E Deus
firme na sua decisão, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E Deus disse: não, vou destruir. E Abraão continua esse diálogo, receoso, óbvio. E se tiver 30, vou destruir. Se tiver 20, vou destruir. Se tiver 10, até que Deus finalmente diz para o Abraão: Abraão, eu vou mandar anjos lá para avisar o teu sobrinho, Abraão. Não era para trazer, você trouxe, olha aí a situação que você arrumou para você mesmo. E nós aprendemos com Abraão e com Ló que todas as vezes que nós saímos da direção de Deus, nós arrumamos problemas para nós mesmos. Nós criamos o problema para nós mesmos, porque se Abraão simplesmente tivesse obedecido integralmente a Deus, ele não teria levado o sobrinho. Era parente. Mas, enfim, Deus atende o pedido de Abraão, e até nessa história, né, no desenrolar desses fatos, que a mulher de Ló vira uma estátua de sal. História bem conhecida, bem utilizada pelos pregadores. Mas vamos em frente. Vamos conhecendo mais aflições na Bíblia. Em Êxodo 20, Abraão nega que Sara é sua mulher. Abraão ia chegando ao reino do rei Abimeleque. E o rei já tinha uma fama de ser, de certa forma, mesmo que impondo, mas de ser conquistador. Abimeleque tinha a fama de matar maridos para ficar com suas esposas. E Abraão, pensando nisso, diz assim: Sara, nós vamos entrar naquele reino, mas você vai ser minha prima. Você vai ser minha parente, você não é minha esposa. Não diga ao rei que você é minha esposa, porque Abraão ali esqueceu-se do poder de Deus, se esqueceu que Deus era com ele, se esqueceu que Deus é que o estava guiando por aqueles lugares. E assim, chegam diante do rei e mentem. E o que acontece? O rei Abimeleque se engraçou com a Sara e disse: olha, Abraão, essa sua prima é bonita, hein? Eu vou pagar por ela e ela vai ficar comigo aqui no meu reino. Até porque eu te recebi muito bem, até porque você é um homem de Deus, mas eu gostei muito dela e vou pagar o preço justo por ela, em respeito a você, Abraão. E Abraão aí cai na real, mais uma vez numa situação difícil, e disse: e agora? O que eu faço agora? Como é que eu vou resolver esse problema? E nós continuamos aprendendo com Abraão. Irmãos, não existe mentira construtiva. Mentira é mentira, verdade é verdade. Trabalhe sempre com a verdade na sua vida. Não tem esse negócio de mentira construtiva. Se Abraão tivesse dito a verdade, com certeza o rei Abimeleque, que já sabia que ele era um homem de Deus e respeitado, respeitaria a situação de Sara, que era esposa de Abraão. Mas Abraão, querendo consertar o que não precisava consertar, vamos falar em outra língua, Abraão quis inventar e acabou arrumando um problemão para ele mesmo. E não é diferente conosco, não é diferente comigo e com você. Quando nós não trabalhamos com a verdade, quando nós queremos pôr remendo em alguma coisa,
usando a mentira, nós acabamos caindo nesta cilada, nós acabamos caindo neste abismo. E agora, o que eu faço? Como eu conserto isso? Como eu vou dar um jeito nisso? E aí buscamos a Deus por uma coisa que nós mesmos arrumamos. E vamos adiante, vamos seguindo. Em Gênesis 22, Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Mais aflição, irmãos, mais aflição. Olha por quantas aflições passou Abraão. Se você ler lá o que eu acabei de dizer, a história de Sara, Deus intercedeu, Deus teve que entrar ali no meio daquilo tudo, resolveu, mas gastou-se um tempo e houve um desgaste desnecessário, um desgaste que não precisava ter havido e um tempo que não precisava ser perdido. E assim é na nossa vida. Muitas vezes nós damos uma volta imensa porque preferimos a mentira construtiva, damos uma volta imensa porque não trabalhamos com a verdade da forma como ela é, né? Mais vale uma verdade bem falada, bem colocada, do que uma mentira maquiada, porque ali na frente todos, absolutamente todos vão saber da verdade. E Deus, em Gênesis 22, como eu já disse, manda Abraão matar seu filho Isaque. Olha que aflição. A Bíblia não diz quanto tempo demorou aquele percurso. Você já deve ter ouvido muitas pregações a respeito desse pedido de Deus a Abraão, dessa prova de Deus a Abraão. E a Bíblia não relata quanto tempo demorou essa viagem de Abraão, Isaque e os empregados de Abraão até o local daquele sacrifício. E Abraão provou a Deus que era obediente, embora houvesse desobedecido. Imagine só a aflição de Abraão tendo que matar o filho, o único filho, o filho da promessa. O filho da promessa. Imagina a angústia de Abraão, a aflição de Abraão durante todos esses dias de viagem. Como funcionou a cabeça de Abraão? Será que Abraão, durante os dias que se seguiram naquela viagem, durante aquelas noites, conseguiu deitar e dormir, olhando para o seu filho e pensando: eu vou ter que te matar, eu vou ter que te sacrificar a Deus? Olha quanta aflição na vida de Abraão. Em Gênesis 23, a morte de Sara. Mais uma grande aflição na vida de Abraão. Abraão ficou vagando com o corpo de Sara porque queria sepultá-la num determinado lugar. E Abraão, com todas essas aflições, com tudo que passou, é chamado de o pai da fé. Meu irmão, nós reclamamos por muito menos. Nós entregamos os pontos por muito menos. O rei querendo tomar a esposa de Abraão, aflição. Deus manda o Abraão matar seu filho, aflição. Sara morre, aflição. E Abraão ainda é denominado pai da fé. Será que nós conseguiríamos, com as nossas atitudes, com tudo aquilo que nós temos vivido, vivenciado, sermos chamados por Deus de sobrinhos da fé,
netos da fé. Gênesis 32, versículo 33, a Bíblia relata a preparação, os preparativos de Jacó para encontrar com seu irmão Esaú. Jacó, um cara enrolado. Jacó, um cara bom de conversa. Jacó, que enganou o irmão com respeito à primogenitura, lembra? Com o consentimento da sua mãe. Se você lê a história, você vai ver que a mãe foi uma das principais personagens nessa trama sórdida que envolvia a primogenitura. E aqui nós aprendemos com Jacó, e aqui nós aprendemos com essa história a respeito de Jacó. Mãe, pai, jamais faça isso na sua casa. O que, pastor Eduardo? Preferência por um filho. Ah, porque esse é mais amoroso. Ah, porque esse é mais carinhoso. Ah, porque eu me identifico mais com esse. Ah, porque esse aqui é como se fosse um amigo, uma amiga que eu tenho. Ah, porque esse aqui é mais isso, é mais aquilo. Ah, porque dá tudo para um e não dá nada para o outro. Acrescenta muito na vida de um e não acrescenta nada na vida do outro. As suas escolhas com esse respeito, com respeito aos seus filhos, podem trazer consequências gravíssimas lá na frente. Veja bem que Jacó sabia o que tinha feito com a ajuda da sua mãe. Jacó chega num determinado ponto da sua vida que Deus permitiu que ele tivesse que encontrar novamente o seu irmão, o Esaú. Jacó era um cara, como eu já disse, bom de conversa. Jacó foi criado junto com a mãe na tenda. Mas o Esaú era aquele que saía para caçar, o Esaú era aquele que era o guarda-roupa, Esaú era aquele que era rústico, Esaú era cara acostumado na lida, era acostumado no pesado, era acostumado na guerra. E Jacó receoso fala, se meu irmão quiser me matar, não dá nem para começar. Ele vai me matar porque o que eu fiz foi muito errado. Portanto, você que é pai, você que é mãe, pense nas consequências futuras, pense nas consequências que os seus filhos vão colher por causa de uma má atitude da sua parte. Quando você começa a privilegiar muito um filho em detrimento do outro, você vai suscitar sentimentos ruins na outra parte. Você vai deixar explícito, você vai deixar claro que você prefere A a B. Mas lá na frente, como aconteceu aqui, eles vão colher, eles vão sofrer essas consequências. E um dia eles terão que se acertar. E um dia eles terão que se confrontar. E você, pai, você, mãe, que faz esse tipo de escolha, lembre-se, você não é eterno. Porque sabe o que vai acabar acontecendo? Você vai morrer e vai deixar o problema aí. Ah, agora eu já morri, agora vocês que se virem. Não é bem assim. Você vai dar conta. Se um matar o outro, como é que faz? Quem vai ser cobrado? Deus vai cobrar quem? Deus vai cobrar você que errou, você que deu a preferência. Jacó, com medo de encontrar o irmão. Olha que situação. Olha o que deu
a escolha da mãe, o apoio da mãe. Portanto, pai e mãe, pense muito bem a esse respeito. Gênesis 29. Jacó é enganado por Labão. Veja bem que Jacó fez tudo o que fez com o irmão Esaú. Jacó enganou o próprio pai, o Isaque. E agora Jacó vai para a casa de um tio, o Labão, vai trabalhar com esse tio e se engraça por sua prima, a Raquel. E ali na frente, Deus permite a colheita de tudo que Jacó havia plantado lá atrás. A proteção da mãe acabou. A mãe cercando aqui e ali acabou. Chegou o momento que era ele e ele. Por isso que eu digo, não adianta você ficar cercando seu filho, sua filha, 30 anos e você achando que é menino, minha menina. Não adianta você ficar cercando, protegendo, vigiando, dando preferências, porque vai chegar um tempo, como eu já disse, você vai morrer e eles vão ser sozinhos e vão ter que tomar suas próprias decisões e escolher os seus próprios caminhos. E vão colher aquilo que às vezes inconscientemente plantaram, guiados por você. Por isso que é muito preocupante essa escolha por um filho ou por uma filha. Jacó vai para a casa de Labão e chega lá e se engraça e se apaixona por Raquel. E o sogro diz para ele, ainda tio, né? Olha, 7 anos. Jacó se propõe a trabalhar 7 anos para pagar Raquel. Labão concorda só que na noite de núpcias, como era costume, o marido só conhecia a esposa na noite de núpcias. E não tinha motel, e não tinha luz, e não tinha nada disso. E quando Jacó acorda pela manhã, após o casamento, após concretizar o casamento, e olha do seu lado, não era a Raquel que estava ali, mas era a outra filha que estava ali, a Leia ou Lia, em algumas traduções. E então Jacó se enfurece e vai falar com o seu sogro: ei, peraí, trabalhei 7 anos e o senhor me dá a Lia? Eu trabalhei pela Raquel. E Labão, com a maior cara de pau, diz para Jacó: meu filho, meu sobrinho querido, os nossos costumes aqui são diferentes. Aqui, quando alguém pede em casamento, nós entregamos a filha mais velha primeiro. Mas tudo bem, tem jeito ainda. Você pode casar com a Raquel. Trabalha mais 7 anos. E aí dou a Raquel como esposa. Olha aí a colheita do esperto, do bom de papo, Jacó. E aí trabalhou 14 anos para ter a mulher que ele amava. 14 anos de aflição. Neste mundo tereis aflição. Olha aí. E trabalhou e finalmente casou com a Raquel. Em Gênesis 37, mais uma aflição aqui conhecidíssima, onde José é vendido pelos seus irmãos. José passa pela aflição de praticamente ser espancado por seus irmãos e eles sem entender nada. Passa pela aflição de ser jogado numa cisterna. E você sabe o que é cisterna? Procura saber. E depois passa pela aflição de ser vendido como escravo,
como um Zé Ninguém. Passa pela aflição de ir trabalhar na casa de Potifar, alguém que ele nem sabia quem era, não conhecia, mas era chefe da guarda lá. Passa pela aflição de ser assediado pela mulher de Potifar e ter se negado a deitar com ela, e passa pela aflição de ser preso. Estudiosos dizem que foi 2 anos e meio preso. Mas não são essas prisões como hoje, com cama, com isso, com aquilo. Era um lugar fétido, cavado num barranco, numa rocha lá, e eles faziam todas as suas necessidades ali mesmo. Não tinha banho de sol, aquele lugar úmido, fétido, por 2 anos. Aquela aflição. Alguém que era servo do Senhor. Alguém que era servo de Deus, que acreditava em Deus, que Deus lhe mostrava em sonhos que ele seria isso e aquilo. José, a aflição na revelação a Faraó. O rei lá teve um sonho e ninguém interpretava aquele sonho. E disseram para ele, olha, tem um rapaz preso aí que diz que interpreta sonhos, e ele manda chamar. E José, antes de se apresentar a Faraó, teve que tomar banho, fazer barba, passou criolina, passou um monte de coisa, porque ele estava naquele lugar fétido. Um escolhido do Senhor, alguém que tinha promessa de Deus sobre sua vida, mas passou por todas essas aflições que eu já disse aqui. E você quer ser diferente? Você se diz escolhido de Deus, chamado de Deus, tem plano de Deus, promessa de Deus sobre sua vida, mas você não quer passar por nenhum tipo de aflição, e qualquer coisa você murmura, e qualquer coisa você reclama, e qualquer coisa você quer abandonar tudo, e por qualquer coisa você se porta como a mulher de Jó. Amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. José é chamado diante do rei, e o rei diz para ele, olha, eu sonhei assim, 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 me disseram que você interpreta sonhos. Pois então você vai, e quando você tiver a interpretação, você volta. Olha que tipo de aflição a de José. José era crente, José acreditava em Deus. Mas você acha que José não ficou aflito? Quantos dias demorou para o Senhor revelar esse sonho do faraó? A interpretação do sonho, aliás, para José. A Bíblia não diz quanto tempo demorou. Você imagina a aflição do José posto de volta lá naquele lugar fétido, posto de volta lá, e José talvez pensando, e se Deus não der? Ele vai me cortar a cabeça. Aí acabou mesmo, aí acabou de verdade. E José ora a Deus, busca a Deus com certeza. Noites de aflição, dias de aflição na vida de José. E José vai diante de Faraó depois e diz, já tenho a revelação do seu sonho. São 7 anos de prosperidade, depois 7 anos de total fome sobre a terra. Depois de todas essas aflições, José é colocado, José é empossado como governador de todo o Egito. E aí acabou a aflição de José? Não, não acabou, porque toda a terra estava passando fome, não tinha alimento em lugar nenhum, a não ser naquele lugar. Segundo a revelação de Deus para o José, o faraó havia criado celeiros, estocado comida, segundo a revelação de Deus a José. Mas um dia, José presencia seus próprios irmãos, aqueles que o haviam vendido, aqueles que o haviam feito passar por várias aflições, ir buscar, ir comprar comida lá, e José se aflige novamente, e José passa por aflição. Como é que eu vou me revelar a meus irmãos? E meu pai, será que ainda vive? Mesmo o governador José ainda continuou tendo aflições,
Como é que eu vou me revelar a meus irmãos? Será que o meu pai ainda vive? José, curioso de saber sobre o pai. Irmãos, aprendemos com as histórias bíblicas. Na nossa vida, muitas vezes não é diferente. Temos uma posição na sociedade, temos uma posição dentro da igreja, temos uma posição onde nós moramos e ainda nos falta algo, e ainda queremos algo, e ainda algo nos aflige. Mas se você tiver fé, se você persistir, se você estiver seguro nas mãos do Senhor, vai passar. Vai passar. E aí José monta todo um esquema, monta todo um plano, se revela aos irmãos, pergunta por seu pai, fica sabendo que o pai estava vivo e o seu coração se alegra. Êxodo 14. A aflição de Moisés diante do Mar Vermelho. O mar na frente, atrás a poeira subindo porque vinha vindo o faraó, e aqui, vivendo a situação, vivendo a aflição, Moisés diante daquele povo que só murmurava. Diante daquele povo que reclamava de tudo. Ei, Moisés, será que lá no Egito não tinha cemitério suficiente, não tinha lugar suficiente para você nos enterrar e você nos trouxe aqui para morrer, José? Olha aí o mar, ali vem vindo o faraó, Moisés, olha o poeirão que está levantando lá, Moisés, e você agora nos trouxe aqui para que nós pereçamos nesse lugar, Moisés, 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 Moisés. E Moisés clama a Deus, e Moisés fala com Deus. E Deus, aquele diálogo de Moisés com Deus, aquela aflição presente naquele lugar. E o que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Pois então, Moisés, toca nas águas. E o que falta para nós muitas vezes é lembrar das promessas que Deus tem sobre a nossa vida. O que falta muitas vezes para nós é a mesma atitude que Deus requereu de Moisés. Ei, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado, eu tenho uma Bíblia, eu tenho a palavra. Toca nas águas. Tenha atitude, tenha fé, porque se Deus não abrir esse mar para você, Ele vai te fazer andar por sobre as águas. Êxodo, capítulo 17. E esse eu não li na igreja porque eu já estava com o tempo esgotado. Êxodo capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 13, que diz que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Moisés, já velho, não conseguia mais estar na batalha. Mas esse texto relata uma aflição imensa, porque quando a mão de Moisés subia, Israel prevalecia, mas quando suas mãos caíam, Israel começava a ter baixas ali, e aí tiveram que vir pessoas para segurar os braços de Moisés erguidos, e nós aprendemos mais uma vez aqui que muitas vezes nós não vamos conseguir sozinhos, muitas vezes nós vamos precisar de alguém para nos apoiar, muitas vezes nós vamos precisar de alguém até mesmo para segurar em nossa mão, para segurar em nosso braço, para nos ajudar, para participar conosco da peleja, porque muitas vezes nós queremos ir sozinhos. Olha a aflição de Moisés depois de velho. E tem muito mais aflição aí. A aflição de Jeremias, que dizia a verdade e foi jogado no poço. A aflição de Noé, que demora 100 anos para construir uma arca num lugar que nem chovia. O povo não conhecia chuva naquele tempo, irmãos. Não havia chuva, nunca tinha chovido sobre a terra. E aí Deus vem e diz, olha, faz um barco porque eu vou mandar um dilúvio. O que é dilúvio? Esse velho gagá está construindo esse negócio aí. O que é isso aí? Diz ele que vai encher de água aqui. Mas como assim? Nunca choveu. Olha a aflição do Noé.
100 anos construindo aquele navio e depois, será que vai chover mesmo? Será que Deus vai cumprir essa promessa? Ou será que isso é coisa da minha cabeça? E um passava velho gagá, e outro passava esse velho é doido, e os filhos dele ainda vai junto com ele nessas ideias, onde já se viu isso, dizendo que vai encher de água aqui. Olha, a aflição do Noé durou 100 anos, e aí vem Deus e fala, agora você põe um casal de cada bicho dentro da arca, e Noé disse, mas meu Deus, e agora se isso for coisa da minha cabeça, eu vou começar a pôr bicho dentro desse troço aqui, dentro desse navio, dessa arca, sei lá o que era chamado aquilo naquela época, porque hoje nós chamamos de arca, mas não sei como é que eles chamavam naquela época. E ele diz, e se eu fizer tudo isso e não chover? Meu irmão, por mais que pareça loucura, se Deus mandou, vai e faz. Por mais que pareça loucura, se Deus prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai trazer à existência aquilo que não existe, porque a palavra diz que os caminhos não são os vossos caminhos, que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Portanto, não existia chuva, mas Deus disse que ia chover. Não existe solução para o seu problema, mas Deus disse que vai existir, que vai resolver, que você vai conseguir, que você vai vencer, que você vai chegar lá. Então acredite e faça tudo exatamente como Deus mandou. A aflição de Nabucodonosor, que virou bicho, você tem ideia? Comendo grama, unhas grandes, vivendo como um animal. A aflição de Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha. Você tem ideia do que é ser jogado numa fornalha, vivo ainda? E aí quando Nabucodonosor olha, se espanta, diz, ei, jogamos 3 e estão 4 ali dentro, passeando no meio do fogo. Sabe por quê? Porque eles acreditaram nas promessas de Deus sobre a vida deles. Eles acreditaram. Eles não duvidaram. E a aflição de Jonas dentro da barriga daquele peixe lá, aquele lugar fedido, úmido, que vira e mexe e vinha aquele mundo de água, porque o peixe, a baleia principalmente, ela inala a água, né? E põe aquela água para fora. Acredito que Jonas ali no meio daquele aguaceiro, e como é que foi? Como é que foram aquelas noites? Tudo escuro, não se via nada, mas Jonas disse, olha, por mais que eu pense que não, ainda que eu esteja no fundo de algum lugar, de alguma coisa, todavia é impossível se esconder de Deus. A aflição de Maria vendo seu filho ser espancado, a aflição de Maria vendo seu filho ser crucificado, a aflição dos discípulos olhando tudo aquilo e amedrontados ter que correr daquela situação, e a aflição de Jesus lá no Getsêmani, quando ele sabia que ia passar por tudo aquilo. Mas eu quero encerrar, agora eu quero encerrar essas aflições trazendo bênção para a sua vida. Na Bíblia nós temos 8.810 promessas de vitória. Nós temos 366 vezes na Bíblia a palavra não temas. Uma para cada dia. Uma para cada dia. Não temas. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Todas, todas, são todas. Creia. Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 41, 10. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço. Isaías 41, 11. Os que contendem contigo perecerão.
Portanto, meu irmão, minha irmã, tome posse dessa palavra aí para a sua vida. E no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, disse o Senhor. Se você gostou, compartilha. Compartilha com alguém que você saiba que esteja precisando de uma palavra. Que Deus te abençoe. Deixa seu like, seu comentário e até a próxima página do Diário de Bordo. Querendo Deus. Toma posse das vitórias que eu te disse.